Olá, pessoas! Vamos lá para a nossa terceira aula, dando continuidade, então, com o entendimento do corpo, o movimento e a ginástica. Essa ginástica é o conhecimento corporal a partir das atividades motoras em si. A gente está falando muito sobre psicomotricidade. E na última aula, a gente falou das bases da psicomotricidade e agora a gente vai conhecer exatamente cada uma delas e como a gente pode estimular. A gente viu também as estruturações das três condutas do saber, do entendimento, de evolução de cada uma, e a gente também mostrou a estrutura de cada pedacinho do cérebro, o que é responsável por cada área. Porque isso vai ser importante para a gente caso a criança tenha algum tipo de dificuldade, limitação, para a gente saber aonde estruturalmente isso está acontecendo, ou até mesmo se tem uma lesão em uma região, o que eu preciso trabalhar e estimular e o que vai aparecer de deficiência a partir da lesão de alguma região. Então, se eu tenho uma lesão nessa região, provavelmente a noção espacial e estruturada vai estar com dificuldade. Então, vamos lá. Vamos falar do nosso tônus muscular. Quero que já procurem aí e coloquem no caderno o significado de tônus, o que é tônus. Então, pesquisem aí para a gente poder conversar mais para frente. O tônus, então, é representado como a tensão do nosso músculo, a capacidade que ele tem de controlar a tensão e o relaxamento da atividade, tanto postural quanto quando ele está em movimento ou pegando algum objeto. O desenvolvimento do tônus ele vem a partir de um ganho da postura, ele ganha uma ação motora e aí ele tem uma estruturação mental para ele ter e saber como ele vai responder com esse tônus muscular. Diversas práticas podem ajudar nesse sentido de controle do tônus. A tonicidade, então, ela indica esse tônus muscular e o papel que ele tem para o desenvolvimento motor, onde garante que suas atividades posturais, de mímicas, as emoções sejam expressas de acordo com as atividades motoras humanas. O tônus ele é muito importante para diversos autores. Oliveira diz assim: o tônus muscular está presente em todas as funções motrizes do organismo relacionado com o equilíbrio, a coordenação motora e os movimentos. Todo o comportamento de comunicação está relacionado com o tônus. Então, para eu me comunicar, para eu poder expressar o que eu estou sentindo ou um pensamento, o meu tônus corporal vai falar. Então, o meu corpo fala a partir da minha tonicidade. Então, ele vai te denunciar e vai falar como, o que você exatamente está pensando, que não necessariamente o que eu falo é exatamente o que eu penso ou o que eu sinto, né? Principalmente quando a gente quer esconder as nossas emoções. A atividade do tônus. Eu posso estar dando em forma de brincadeiras para as crianças, para controlar e ela aprender a lidar com esse tônus. Atividades de locomoção, como segurar, né, se deslocar com um objeto, já faz estimular esse tipo de habilidade, né? E ela está relacionando então a posição do deslocamento, do andar, com o equilíbrio corporal. A atividade ela também pode se desenvolver a respeito das noções visuais e espaciais. Então, se um bebê tem uma observação de como pendurar um brinquedo, e aí ele vai se deslocar para ele poder fazer a mesma atividade. E isso são maneiras da gente desenvolver esse tônus. Aqui a gente tem objetos para estimular que a criança ganhe a postura, a extensão corporal, a marcha, para ela poder ter esse controle de tônus. Aqui, claro, a gente está vendo são crianças muito pequenas, mas às vezes, dependendo do tipo de patologia, né, o tipo de desenvolvimento corporal, essa criança ainda não ganhou essa resposta motora de eixo, de equilíbrio postural. Aqui também eu trago aqui algumas opções do túnel, né?
Para a criança que ainda não aprendeu a engatinhar ou pulou essa fase, ela vai precisar coordenar a musculatura, braços e mãos e a questão visual e espacial para ela poder entrar, sair e se relacionar com outras crianças. Então, aqui também é uma atividade que pode ser desenvolvida para esse desenvolvimento do tônus muscular. O rolo. O rolo é um acessório bem legal, bem interessante para ganhar principalmente a musculatura do dorso em bebês, extensão de cabeça e assim vai. Mas para a gente também trabalhar a musculatura extensora de coluna para crianças maiores ou até mesmo adultos com algum tipo de patologia. Aqui também, ó, para trabalhar a questão de tônus e reflexo, virar para a lateral, contrair abdômen, a integração da musculatura com os dois lados do corpo. E aqui eu posso também trabalhar essa reação de equilíbrio e postural, reação de equilíbrio, colocando a criança em cima de um cobertor, de um edredom, de um lençol e eu vou puxando ela tem que saber contrair o abdômen e a parte posterior da coluna para ganhar equilíbrio. Claro que eu tenho que tomar muito cuidado e não puxar muito forte para essa criança não cair e bater a cabeça no chão. A reação de equilíbrio é uma conduta motora que começa a ser elaborada à medida que a criança muda a posição do seu corpo. Para que ele ganhe essa estrutura, é necessário ele ganhar primeiro o tônus da musculatura, afetiva e mental. A criança tem que estar já adequada com isso. Há brincadeiras informais que podem estimular o equilíbrio. A gente estava vendo, então, ao mesmo tempo que eu estou ganhando um tônus motor, eu também estou trabalhando o equilíbrio, como nas imagens que eu venho mostrando aqui para vocês de tônus. Mas vocês percebem que tudo está ligado ao afetivo e ao mental? Então, a relação com o externo, com o meu interno. Então, essa simbiose acontece a todo momento, de dentro para fora e fora para dentro. Tem que ter um amadurecimento de cada uma dessas habilidades. Coordenação e dinâmica global é a maturação motora e neurológica da criança, que é considerada de uma conduta motora básica, que a gente já estava falando lá no começo, lembra? A conduta motora básica, a gente viu lá cada uma delas. Então, para vencer ela, né, e refinando com o passar do tempo. De que maneira? Trabalhando as sensações e as percepções. Eu vou trabalhar, então, essa condição global, dinâmica de coordenação, ele tem que relacionar a questão visual, auditiva, sinestésica e tátil. E aí, com isso, ela vai ter uma resposta motora mais fidedigna e a criança vai aprender e vai memorizar de uma melhor maneira porque ela usou os sentidos para ela ganhar essa dinâmica global estruturada. Respiração consciente é uma das condutas mais importantes. Eu tenho consciência do meu ser, o quanto existo, e é uma atividade interoceptiva. A criança vai começar a ter uma pulsação visceral, né? Então, essa pulsação que a gente fala é uma necessidade básica de qualquer ser humano. Então, a gente tem necessidades internas. E a respiração, ela vai começar a perceber quando ela fica cansada, quando está oxigenando ou não, se ela passou ou não do limite da brincadeira. Então, ela passa a ter uma consciência de respiração junto com a brincadeira. Coordenação motora fina é uma boa utilização em diversas experiências corporais, onde elas podem ser de coordenação visomotora, coordenação motora fina e músculo facial. Então, eu vejo a musculatura, eu sinto e eu vou usar isso para mímica, quando eu for me expressar. Coordenação motora fina para escrever, né? De repente, eu pegar objetos pequenos, encaixar um no outro, ou de repente, visomotor é quando eu jogo uma bola e eu tenho o controle de pegar ela com as duas mãos ou com uma mão só. Então, a coordenação motora fina, ela vai abranger esses três aspectos: visomotora, motora fina em si e músculos faciais, que são musculaturas bem pequenas também e fazem parte.
A coordenação visomotora é visualizar o objeto, né, e a ação. E qual é a minha resposta? Que pode ser pegar uma bola, lançar uma bola, chutar. Então, muitas brincadeiras a gente pode utilizar para fazer esse desenvolvimento. A coordenação motora fina começa a ser elaborada quando a criança interage com objetos pequenos. É a atividade que exige um movimento de preensão de pinça. Né? Então, aqui está mostrando o exemplo, de repente, de um quebra-cabeça, encaixe de uma Lego, ou de peças menores, ou até mesmo de usar a tesoura. Você também pode utilizar fazendo a própria escrita ou um desenho. Musculatura facial, então, que a gente estava falando, é aquela que a criança utiliza a todo momento para demonstrar suas expressões, suas necessidades, agrados ou desagrados. Os sentimentos e as emoções estão traduzidas na nossa comunicação corporal em relação ao objeto ou pessoas. A gente vai começar a mostrar se está feliz, se está triste e ter um controle desses movimentos. O esquema corporal é quando a criança começa a ver atrás do outro, né, e em relação ao objeto. Então, ela percebe que o corpo dela está dividido também e estruturado. É uma integração informal com a grande relação que ele tem com o meio, ou entre o objeto e as pessoas, ou a criança reconhece as partes do próprio corpo. Isso é esquema corporal. Então, a gente pode ter atividades físicas e psíquicas para desenvolver esse esquema corporal, usando desenho, papel craft, ou mesmo brincadeiras de cabeça, ombro, joelho e pé. O controle motor, ele ocorre quando há uma necessidade, quando tem uma maturação orgânica, neurológica. É a integração motora da criança em relação ao meio. É o estímulo que representa grande importância dentro de uma resposta motora. Aqui a gente pode ver como se ele estivesse pulando a amarelinha. Então, eu tenho uma maturação neurológica e de coordenação de qual é o próximo passo, qual é o próximo músculo, qual é a minha próxima ação. Lateralidade. Lateralidade é a dominância da criança e a lateralidade é a identificação de direita e esquerda. Tem muitas brincadeiras que oferecem essa habilidade, mas ele só vai começar a ganhar quando ele tiver experimentações globais do corpo. Então, ele precisa experimentar o corpo de diversas maneiras para ele começar a fazer essas definições de direita e esquerda. A criança é livre para agir de maneira espontânea e desenvolver a sua lateralidade. Ela pode escolher qual é a mão ou pé dominante. Isso ocorre normalmente por volta dos 6, 7 anos e não significa que ela não pode aparecer antes, né, percebida antes pela criança, ou vir de uma maneira mais tardia. Isso é de cada um. Orientação corporal é a conduta que a criança vai ter por volta dos 5 anos, quando tem uma maturação orgânica neurológica. A criança primeiro sente, depois usa e só depois ela controla o equipamento, que pode ser o corpo ou um objeto. Então, vocês percebem que tem fases? Então, primeiro a gente tem que sentir no nosso corpo. Aí eu tenho que usar isso. À medida que eu uso o meu corpo, eu me aproprio e eu ganho ramas neurais e eu tenho a real sensação e como eu vou expressar esse corpo. Orientação espacial. Ela acontece através do movimento e ela exprime algum objeto em relação ao corpo. Ela se descobre no espaço. Então, ela pode perceber tanto o objeto quanto o seu próprio corpo. Ela vai começar a entender e estruturar o que é dentro e fora, em cima e embaixo, um lado e o outro. Então, é uma descoberta de uma dimensão em relação do corpo com o espaço, com o meio em que ela vive. Aqui na amarelinha é o espaço que ela tem que pular, que ela tem que fazer e ela se desenvolve. Orientação temporal é o ritmo das ações, de que maneira que ela acontece. Isso tudo acontece dentro de um contexto de uma rotina da criança, onde ela tem noção de tempo, onde ela convive e depois ela passa a entender
o que é o passado, o presente e o futuro. É o tempo que vai levar a brincadeira, se é hora de dormir, se é hora de acordar. É uma noção temporal mesmo, de tempo em relação com ela mesma e o espaço. Ao desenhar e brincar, a criança passa por vários estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem e da escrita. Independente dos educadores aqui que a gente está falando, pode ser educador tanto educação física quanto o educador ou pedagogo, ele tem que estar preparado e saber e conhecer cada fase dessas do desenvolvimento para ele poder integrar essa criança com o meio e fazer com que ela verbalize e ela tenha uma linguagem, entendendo primeiro ela com ela mesma, para depois ela ter uma linguagem com o outro. Espero que vocês tenham entendido tudinho. Como essa aula ficou gravada, vocês podem ir e voltar e verem cada uma dessas habilidades motoras e entender cada uma. E vou deixar aqui como lição de casa, vocês imaginarem, colocarem no papel aí, para cada habilidade motora, pelo menos 5 brincadeiras que vocês podem ter e fazer com cada uma dessas habilidades. Lembrando que a gente pode fazer elas de maneira também integrada. Dentro da própria brincadeira eu posso ter mais de uma habilidade sendo utilizada. Ficamos aqui, pessoal. Até a próxima aula.